Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações para vocês ficarem ricos já, pessoal. Ou seja, tecnicamente é uma última chance de você conseguir mudar de vida na bolsa de valores, pessoal. Já imaginou multiplicar o seu capital em muitas vezes, se tornar rico, independente financeiramente? Pois é. Esses 3 ativos que eu vou trazer aqui para vocês têm um alto potencial de te gerar muita riqueza no médio a longo prazo. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque a última ação aqui dessa lista pode surpreender vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa. Quando a gente fala sobre ficar rico na bolsa de valores, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é dar aquela grande tacada, né? Pegar aquela empresa que vai multiplicar o nosso capital em muitas vezes. E na prática, pessoal, isso acaba não acontecendo. E às vezes você coloca uma expectativa tão grande no curto prazo que desiste de uma vez por todas. Pensa assim, não é pra mim isso, não sei como funciona, isso aqui é cassino, não é verdade. Mas, pessoal, a realidade é a seguinte, você nunca vai ficar rico no curto prazo, tá? Porque, pessoal, na vida, em tudo que você fizer, as coisas só vão acontecer no médio a longo prazo. Isso é triste? É triste, mas infelizmente é a realidade, pessoal. É muito melhor nós aceitarmos a realidade como ela é do que ficar criando expectativas ilusórias de que ficar aí choramingando não vai adiantar de nada. E eu senti isso na pele, pessoal. Por quê? Porque quando eu iniciei na bolsa, tá? Eu também comecei como vocês. Acredito que aqui no canal deve ter pessoas que têm um patrimônio bem superior ao meu e seria muito legal se você desse o seu depoimento aí nos comentários, mas as pessoas que ainda não chegaram no seu primeiro 100 mil, tecnicamente vocês sabem, é muito difícil, pessoal. A gente precisa ter muita disciplina, muita paciência para conseguir atingir níveis interessantes, tá? Exemplo, a minha jornada na bolsa, tá? Teve até uma pessoa aqui nos comentários que falou em vídeos anteriores, tá? Falou o seguinte, herdeiro, quem dera, eu até respondi ele no seguinte, quem dera se eu fosse herdeiro, tá? Eu tenho aí basicamente 22 anos de idade e esse patrimônio, ele foi construído no longo prazo, pessoal. A prova viva que quando você investe no longo prazo, isso aqui funciona muito, tá? Perceba que eu comecei a investir lá para o final do ano de 2021 e fui realizando aportes mensais frequentes e reinvestindo todos os dividendos que eu fui recebendo, tá? E perceba que hoje eu cheguei a um patrimônio na casa dos 100 mil reais, tá? Que é um patrimônio, para os 22 anos de idade, notável, tecnicamente, né? Porque são poucas pessoas que chegam neste nível de capital quando você tem uma idade tão precoce. E está tudo bem, pessoal. Não é todo mundo que vai conseguir um patrimônio relevante. Você precisa entrar ali em um modo, tecnicamente, disciplina total, tá? Consequentemente, quando eu digo não é todo mundo, na verdade é o seguinte, todo mundo pode chegar em um patrimônio de 100, 200, 500, 1 milhão, tá? Mas você vai precisar sacrificar coisas de curto prazo, como, por exemplo, aquela viagem que você faria, você não vai fazer, né? Então, você, tecnicamente, esses pontos. E se você, consequentemente, não tem ali, né, um poder aquisitivo tão grande, você vai ter que correr atrás de conseguir formas de conseguir uma renda para investir. O início é desafiador, mas depois de um certo ponto as coisas começam a jogar ao seu favor, até porque quanto mais se tem, mais fácil fica, mais os juros compostos eles agem ao seu favor. A prova viva disso aqui é a própria carteira do canal, né? Que teve ali 98% de rentabilidade em apenas 2 anos, tá? Em 3 anos no total, a minha rentabilidade superou 20% ao ano tranquilamente, tá?
Quando a gente coloca aqui na calculadora, primeiro vamos descobrir, né, quanto que foi essa minha rentabilidade. Se a gente utiliza aqui a taxa equivalente, eu não vou colocar aqui em cálculos, tá? Senão vai demandar muito tempo nesse vídeo, mas fica na faixa de entre 23% a 25% ao ano, se não me falha a memória, tá? E aí, pessoal, quando a gente coloca aqui, por exemplo, vamos supor o seguinte, meu patrimônio investido aqui fica na faixa de 138.638, tá? Vamos supor que esse capital, sem nenhum aporte do bolso, tá? Claro, eu vou realizar aporte do bolso, nós vamos fazer várias simulações. Vamos supor que eu consiga 24% ao ano de rentabilidade para os próximos 12 anos, supondo lá nos meus 34 anos de idade, tá? Consequentemente, pessoal, eu chegaria a um patrimônio de 1,8 milhão de reais, sem realizar mais nenhum aporte, apenas com os juros compostos, reinvestimento de dividendos, né? E também a valorização das ações. Então perceba que é inevitável você se tornar milionário após um certo período. Portanto, eu vou continuar aportando do meu bolso. Vamos supor aqui que eu continue efetuando um aporte na faixa de 2 mil por mês. Supondo isso aqui, tá, pessoal? Consequentemente, né, eu teria um patrimônio de 3,1 milhões de reais lá para os meus 34 anos. E aqui, pessoal, isso aqui é só uma estimativa. Não significa que eu vou ter cravado exatamente isso, tá? Até porque a minha rentabilidade, ela pode ser maior, assim também como ela pode ser menor. Tudo pode acontecer, mas o que você tem que ter controle é o aporte, tá? Isso aqui você tem que dar uma prioridade muito grande quando você está iniciando no mundo dos investimentos, tá? Muitas pessoas até me perguntam aqui no canal, Pablo, eu não vejo você mais aportando 2 mil por mês. Pessoal, é que na realidade eu fiz muitos aportes, tá? Por quê? Porque tecnicamente eu torrei todo o meu caixa. Então os meus aportes frequentes aqui de 2 mil no mês do meu bolso voltarão para meados de novembro, tá? Que ali tecnicamente eu estou recompondo o meu caixa agora, né? E aí eu vou começar a distribuir esses aportes ali a partir do mês de novembro em diante, tá? Antes disso, os aportes que vocês veem aqui é apenas de dividendos, de outras reservas ali que eu tenho. Mas o aporte religioso de 2 mil que eu realizo aqui na carteira, ele só voltará para o mês de novembro, tá? Dado de que eu fiz aportes extremamente expressivos na carteira. E vocês podem acompanhar isso lá no meu histórico de lançamentos, tá? De que eu tenho feito muitos aportes, olha só, e perceba que sempre no mesmo mês, ó. Coloquei aqui, né, 2 mil, depois coloquei mais 2, depois mais 2, então perceba que eu fui realizando aportes aqui bem frequentes, mas porque eu acabei torrando todo o meu caixa, tá? Isso aqui foi uma decisão minha, eu acho ali que eu tive essa capacidade, então eu fiz. Se você não tem, não faça, tá, pessoal? É muito melhor que você dilua seus aportes mensais, até porque você aproveita ali as oportunidades que o mercado for te oferecendo, tá? A primeira ação aqui dessa lista, que eu acho que pode te tornar rico no longo prazo, são as ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil não tem como, tá? Tecnicamente, quem investiu em ações do Banco do Brasil há mais de 20 anos conseguiu uma rentabilidade superior a 20% ao ano, tá? Por quê? Primeiro que é um banco extremamente resiliente, né? Mesmo com as dificuldades, mesmo com o ruído político, ele é um banco que gerou valor para o acionista. Quando a gente pega aqui nos últimos 10 anos, a gente percebe uma clara valorização nas ações do Banco do Brasil, né? Claro que com grandes volatilidades, né, no meio do caminho. Perceba aqui, ó, 2020 o banco caiu mais de 50%, 2015 o banco desabou também, 2000 agora aqui 25 o banco desabou na cotação, então você vai precisar ter um estômago maior para ter Banco do Brasil na carteira. E tecnicamente, se você tivesse investido R$1.000, hoje você teria 3.900, mesmo considerando a queda, uma rentabilidade de 290%, tá? E isso aqui somente com a valorização. Quando nós consideramos, né, o reinvestimento de dividendos, aqui fala o valor considera o reinvestimento de dividendos, tá? Mas isso aqui acaba dependendo muito, pessoal, porque tecnicamente é reinvestir um provento num determinado preço específico. A pessoa que fez ali um gerenciamento, foi comprando ações nesses fundos, consequentemente conseguiu um retorno até mesmo superior a este daqui, né, que foi colocado na tela, tá? Então não se baseiem a grosso modo, não sejam simplistas, pessoal. O retorno foi mais elevado para quem pegou o Banco do Brasil em preços interessantes. Eu me arrisco até a dizer que o retorno foi superior até mesmo 400% no período, tá? E olha só que legal. Quem comprou ações do Banco do Brasil em preços baratos conseguiu bons retornos, porque várias vezes na história o banco já apresentou bons preços de compra. Por exemplo aqui, né?
PVP de 0,65 está muito barato, está bem abaixo de sua média histórica. Outro, ele está negociando, para vocês terem ideia, no mesmo múltiplo lá do ano de 2015, tá? Onde o banco ficou cotado em 0,61 de PVP. E quem comprou esse período conseguiu um bom ganho de capital e bom ganho em dividendos, tá? Então, supondo que o Banco do Brasil voltará a ser negociado acima de 1 de PVP em algum momento, se você está comprando o banco hoje a 0,65, você tem um potencial de alta frente à sua cotação de 141%. Eu, no caso, comprei Banco do Brasil aos 24,47. Hoje, né, consequentemente, o VPA da ação é de R$ 31,50, R$ 31 arredondando, né? Então, eu comprei o banco a 0,78 de PVP. Foi caro? Não, comprei barato, também comprei abaixo de sua média histórica. Então, tecnicamente, tá, eu tenho um potencial de upside próprio, isso daqui meu potencial, né? Para você que está comprando agora, tem até mais. Eu tenho um potencial de upside de 100% se o banco fosse atingir, consequentemente, né, os valores que ele atingiu ali no ano de 2019. Para isso acontecer, a bolsa precisa se aquecer, obviamente, o banco precisa reportar recorde de lucros, tudo ao mesmo tempo, tá? Mas isso é provável e só pega o ônibus quem fica ali, consequentemente, no ponto esperando, tá? Uma brincadeira aqui para vocês. E no múltiplo PL, o banco continua muito barato, porque o próprio guidance do Banco do Brasil já afirmou que neste ano ele pretende ter um lucro na faixa de entre 20 a 25 bilhões, tá? Para o ano de 2025. Vamos supor que ele vai ficar no meio do caminho, lucrando 22 bilhões este ano. Então, basicamente com valor de mercado de 118 bilhões, a gente tem, pessoal, uma relação preço sobre lucro de 5,36. Isso aqui no pior cenário de Banco do Brasil. Então, olha só que interessante, pessoal, que o banco ele já está sendo negociado por múltiplos bem abaixo de sua média histórica, tá? E, supondo que o banco vai voltar a recuperar esse lucro, vai voltar numa espiral de alta, você poderia estar comprando um banco hoje por 3,9 a 4 vezes de preço-lucro, tá? Supondo que Banco do Brasil vai continuar, consequentemente, tá repassando um payout médio de 35% ao ano para os próximos 10 anos, e supondo que ele terá um ROI na faixa de 15, como foi o seu ROI médio nos últimos anos, tá? Isso aqui nos dá um provável crescimento em Banco do Brasil de 9,75% ao ano. Arredondando, dá para ter 10% ao ano de crescimento nos lucros, tá? Hoje, o lucro líquido do Banco do Brasil, anualizado, na média, tá, fica na faixa de 25 bilhões. Esse aqui é o lucro líquido anualizado, considerando topos e fundos que o banco já tem enfrentado. Se a gente colocar isso aqui durante 10 anos no tempo, lá na frente o Banco do Brasil pode lucrar 64,8 bilhões. Então você teria um potencial bem expressivo de no futuro, daqui a 10 anos, receber um dividendo muito interessante, tá? Nos dividir aqui pela quantidade de ações, então você teria um dividendo de R$ 5 por ação daqui a 10 anos. Se você está comprando hoje ele a R$ 20, você tem um yield on cost daqui a 10 anos de 25%, fora o ganho de capital. Imagina se lá no futuro, por este lucro líquido, o banco for avaliado por um PL de 6, de 6,5, que é a média histórica. Então você tem um valor de mercado de 416 bilhões. Se você está comprando o banco hoje por mais ou menos ali, né, 120 a 118 bi de valor de mercado, você poderia ter um potencial de alta de 252% na cotação e ainda por cima, bons dividendos sendo pagos para você no meio do caminho, na faixa de 7 a 12% ao ano, tá? Dando uma rentabilidade total de 350 a 400% daqui a 10 anos. Então, pessoal, pela estabilidade que o Banco do Brasil apresenta, o potencial de rentabilidade, isso aqui é fenomenal. E quanto mais barato você conseguir pagar, melhor, porque maior será o seu retorno lá no médio a longo prazo, tá? Por outros indicadores, o banco continua barato. Se eu considerar aqui, né, preço justo do Graham, a gente percebe que apenas para o Banco do Brasil atingir a sua média de negociação histórica, né, considerando aqui a cotação atual de R$ 31, o valor patrimonial, a gente tem um preço justo de R$ 51. Dividido pela cotação atual por 20, temos um potencial, né, de valorização de 157%. Então, olha só que expressivo. Utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, o banco também está muito barato. Por quê? Porque se nós utilizarmos aqui, né, o PL de 5,36 e dividirmos por uma taxa de crescimento de 10, nós temos um PEG Ratio de 0,53, pessoal, denotando que o Banco do Brasil está cotado muito abaixo de sua média. O Peter Lynch falava que abaixo de 1, a ação já está extremamente descontada. Segunda ação aqui dessa lista, que eu acho que pode te tornar um grande milionário futuramente, tá? As ações da BR Partners, pessoal. A BR Partners, diferentemente do Banco do Brasil, ela é um banco, portanto, ele é um banco de investimentos. O principal foco dela não é
à atividade de crédito. Então ela não está sujeita a esse risco de inadimplência como os bancos múltiplos e comerciais têm. Portanto, ela atua ali na parte de wealth, que é gerir capital de terceiro, tá? Fazendo intermediação por IPOs e por linhas de wealth, ou seja, gerenciando o capital de famílias ricas e até mesmo também de clientes, né? No geral, seja empresas, famílias, o que for, milionárias. Então, qual que é a grande vantagem, a cereja do bolo na BR Partners é que independente do cenário macroeconômico, o rico, né, ele vai continuar tendo dinheiro para continuar exercendo seus serviços. Então ele não há risco ali de, que é tecnicamente, depressão. Por isso que a BR Partners, mesmo nesse cenário nebuloso, né, com uma taxa de juros girando em torno de 15% ao ano, a empresa ainda continua tendo lucros incessantemente grandes. E perceba que, considerando no longo prazo, ela cresceu a uma taxa de 20% ao ano, pessoal. Por quê? Pablo, por que esse crescimento todo? Tem uma explicação para isso? É claro que tem. Ela é uma microcap na bolsa, pessoal. Ou seja, ela tem um valor de mercado de mais ou menos ali 1,8 bilhão de reais, tá? Então, consequentemente, por um valor de mercado ser ali tecnicamente pequeno, ou seja, vocês pegam a cotação ali de 15,65 e multiplica pelo número de ações. Temos 1,7 bilhão de reais, tá? 1,7 bilhão, aí isso é uma microcap na bolsa, tem um valor de mercado abaixo de 3 bilhões de reais. Imagina se esse lucro, que já fica na faixa de 200 milhões, continuar crescendo a uma taxa de mais ou menos 20% ao ano. Olha o potencial que a BR Partners tem de gerar valor, tá? Vamos colocar aqui 200 milhões na calculadora de juros compostos e supor que ela cresça 20% ao ano na média, durante 10 anos. Então lá na frente o lucro líquido da empresa pode ser de 1,2 bilhão. E se ela for avaliada pela média, 1,2 vezes 13 vezes lucro. Então ela poderia valer 15 bilhões lá na frente. Dividido pelo valor de mercado atual, temos um potencial de valorização de mais ou menos 766%, tá? Fora o grande dividendo, né? Perdão, pessoal, pela tosse, fora o grande dividendo que ela pode continuar te pagando na sua carteira, o que te traz ali, né, consequentemente, um retorno bem acima da média. Então, dividendos mais valorização, olha só, você pode conseguir até mais de 1000%. Essa é a vantagem de small caps, o retorno mais expressivo, mas claro, o risco acaba sendo maior. Por isso que você vai precisar sempre acompanhar. E a BR Partners também faz parte da minha carteira e eu pretendo aumentar a posição, tá, pessoal? Faz um tempinho aqui que eu não compro a empresa. Perceba que eu tenho ali, consequentemente, 1.576 ações da BR Partners, tá? E ela é uma empresa que tem tido um ROI muito alto, tem crescido a sua rentabilidade, tem pago bons proventos. Então, uma microcap bem promissora, tanto neste quesito de valorização e também no potencial de alta. E a valorização de curto prazo já pode ser muito boa, porque apenas pela atingir 13 vezes lucro, tá? Já sabemos que no longo prazo ela crescerá muito, mas para atingir apenas 13 vezes lucro, a ação já precisaria subir pelo menos ali 34,29%, tá? E fora o dividendo que pode continuar sendo pago, de 8 a 9% ao ano, já que é uma small cap que paga bons dividendos. Terceira ação aqui dessa lista, que eu acho que pode trazer também para vocês um patrimônio bem expressivo no longo prazo, as ações da Petrobras. Pessoal, Petrobras, eu já falei para vocês em diversos vídeos que ela tem ali um potencial de crescimento ali na parte da margem equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção da empresa no médio a longo prazo. Porém, pessoal, olha só que interessante, já nos múltiplos atuais, a Petrobras já está barata. Olhando para o dividend yield, tá? Sendo aqui rápido, não vou me aprofundar muito para não tomar tanto tempo deste vídeo, a Petrobras, tá? Se o preço do barril continuar acima de 40 dólares, ela pretende pagar pelo menos ali de 10 a 20% de yield, tá? Por quê? Supondo que o seu EBITDA operacional ficará na faixa de 120 bi e ela vai repassar 45% disso na forma de dividendos, então podemos ter 54 bi de proventos para este ano, mais o mínimo, né? Aqui de 22. Consequentemente, Petrobras poderia deliberar 18,3% neste ano no cenário otimista. Agora, num cenário pessimista, basta dividir isso por 2, tá? Então, você tem ali 9,1% de dividend yield para a Petrobras. Perceba que mesmo sendo pessimista, ela já tem sido uma excelente pagadora. A gente pode gerará, pelo menos ali, consequentemente, tá? De 9 a 12% ao ano em dividendos. E ela é barata, por quê? Porque temos um EV sobre EBITDA abaixo da média histórica. A média de EV sobre EBITDA da empresa fica de 7,41, pessoal. Então, né? Apenas para ela ser cotada no seu EV sobre EBITDA médio, a empresa, descontando a dívida líquida, teria que se apreciar, ou seja, subir na cotação, aparentemente, né?
36%, potencial de alta de 36%. Utilizando o múltiplo do Graham aqui na empresa, ela tem um potencial de valorização de aproximadamente até os R$ 79,00, dividido por 30, potencial de alta de aproximadamente aqui 163,88%, utilizando PEG ratio do Peter Lynch, tá? Com basicamente um EV sobre EBITDA na faixa de 4, a faixa ali, né, de 4,12, vamos pegar 4,12 e dividir por uma taxa de crescimento média basicamente 7. Pablo, onde você achou essa taxa de crescimento? Ó, verificamos aqui que o PEG ratio ficará de 0,58, ou seja, ela está mais de 40% de desconto em relação à média, já que o Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1 é uma empresa barata. Basta você fazer 1 menos payout hoje da Petrobras 45, vezes ROIC, no caso da Petrobras o ROIC, tá? Porque tem dívida, então a gente olha para ROIC, vezes aqui, né, consequentemente 6,6%, arredondando 7% ao ano. Então 7 mais um dividend yield médio na faixa de 9%, podemos ter um retorno embutido no preço da ação de 16% ao ano. Para Banco do Brasil, temos um retorno embutido no preço da ação, considerando aqui 10, né? Mais aqui um dividendo de 8 na média, 18% ao ano. E na BR Partners, pessoal, a gente tem que descobrir a taxa, né? 1 menos o payout de 80% vezes o ROI na média de 22. Então ela pode continuar crescendo. Aqui na BR Partners vai ficar um pouquinho distorcido, tá? Mas é porque a empresa ainda é tecnicamente recém-IPO, é uma empresa ali que entrou na bolsa agora, a gente não tem um histórico muito grande. Mas ela já tem demonstrado que tem crescido 20%. Então, dá para utilizar sim o grosso, né? Pegar aqui 9,8, dividir aqui, né? Por uma taxa de crescimento média de 20% ao ano, temos um PEG ratio de 0,45. Perceba que todas essas três têm um potencial tanto de upside, de bons pagamentos de proventos e ainda por cima, pessoal, né? De trazer para você uma rentabilidade bem acima da média. Por isso que eu acho que as três seguem ultra baratas, tá? Tanto o Banco do Brasil, BR Partners e Petrobras. E olha só que engraçado, as três que eu trouxe aqui no vídeo são justamente ali que fazem parte da minha carteira. Petrobras, 10%, BR Partners, quase 20% e Banco do Brasil, 69,28% aqui da carteira do canal, tá? Pessoal, e para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha ela é show de bola, tá? Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nela, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E outro detalhe que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Então, olha só, dado aí para vocês, tá, pessoal? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, qualquer minuto, qualquer segundo, todas as atualizações da planilha são feitas sem que você tenha que fazer nada, sem que tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça, tá? E detalhe, pessoal, tudo isso em tempo real. E por último aqui, consequentemente, ela tem os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. E você tem preço teto projetivo, uma infinidade de benefícios. Fora que você tem várias ações que você pode estudar aqui para vocês verem o que faz sentido para vocês. Pessoal, imagina ter isso em tempo real, automatizado, sem ter que você fazer nada. Essa planilha já faz tudo sozinha para você e ainda barata, mais do que o preço de uma pizza e com os melhores indicadores da bolsa. Pessoal, é tecnicamente uma mão com açúcar, mais moleza que isso, só sopa de minhoca, tá? Pablo, onde está o link para adquirir essa belezura? Eu estou interessado. Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora outros produtos, se você se interessar, o meu curso também Rumo à Liberdade Financeira, que também está na descrição ali do vídeo, né? Está aqui também na bio do canal e também está aqui na parte, né, dos comentários que eu deixei fixado. Então você já pode ter aqui também um curso que pode te agregar um conhecimento muito mais expressivo no mercado financeiro, sabendo calcular tudo isso aqui sem você ter dor de cabeça, sem nada. Então, pessoal, todos os produtos de qualidade para vocês. E aproveitem, tá? Porque a planilha, de fato, aqui é bem acessível e ainda por cima você pode ter aqui, né, consequentemente, o conhecimento bem acima do esperado. Bom, pessoal,
pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda no engajamento. E já deixem embaixo se vocês têm alguma dessas. Em particular, eu tenho as 3 na carteira e sigo comprando fortemente. E já quero pedir desculpas aí, pessoal. Às vezes eu dei uma tossida aqui no vídeo, às vezes uns engasgos, né? Infelizmente aí, eu estou com uma faringite, tá? A faringite ela é bem complicada, por isso que minha voz está um pouquinho afetada, eu tô tendo umas tosses de vez em quando, mas faz parte, o que importa é vocês nunca ficarem sem conteúdo, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!